Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Só me tirem uma dúvida. Vocês estão vendo qual tela aí para mim? Sociedade Limitada. Estão vendo o slide, né? Isso. Pronto. Não, é porque eu ainda estou me familiarizando com esse novo sistema. E aí eu estava na dúvida aqui. Qual tela vocês estavam vendo? Já já a gente dá prosseguimento à nossa aula, pessoal. Só esperando mais alguns colegas adentrarem aqui a sala. Olá, doutor Mister Chris. Boa noite. Boa noite. Hein?
Pronto, pessoal. Todo mundo a postos? Pode meter bronca. Pessoal, deixa eu só comunicar a vocês aqui. A partir da próxima semana, deixa eu ver aqui, de 4 de maio a 8 de maio, será feita a avaliação de vocês, com os professores de vocês. Alguém já comunicou isso para vocês? Sim, a professora de penal ontem. Só que ela não deu muito detalhes, né? Ah, sim. Ela disse as datas. Ela só disse a data que ia iniciar, que era Norato. de 4 a 8. De 4 a 8 de maio, né? Vai iniciar essas atividades de prova de vocês. Vamos pegar aqui e os professores, eles vão fazer uma prova com vocês. Essas provas vai ter no mínimo 5 questões dissertativas para todos os alunos. O grau de dificuldade, cada professor é que vai mensurar, né, de acordo com a turma. E nessa aplicação, os alunos irão receber essa prova pelo sistema AVA ou pelo InfoGênesis, que é o aluno online. Eu vou lançar nos dois, né? Quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá nos dois. E vocês terão um prazo de 48 horas para responder a esta prova e enviar de volta. Ok, pessoal? Tranquilo, professor. Basicamente, por hora é isso, né? A informação que eu tenho para repassar a vocês, que o restante a gente ainda tá se alinhavando aqui também, como é que vai ser essa questão se vai ter aula na semana de prova, se não vai ter. Pelo que eu entendi, irá ter aula normal. A única coisa é que a gente irá disponibilizar essa atividade, 5 questões dissertativas, né? Mas ainda não está muito claro para mim se terá aula normal ou não. Aparentemente, sim. Ok, pessoal? Minha voz tá saindo aí, tá? Minha voz? Tá, Cris. Tá, Eu MC tô Cris. longe. É porque eu tô longe. Tem um rapaz que quer mandar um abraço pra ti aqui, Alderman. Fala aí, manda aí pra ele. Mr. Crisóstomo. É Delman. Um abraço Oi. aí pra ti. Um abraço. Tá bom, Adelman. É Delman. Mr. Crisóstomo. Ah. Tá aí, é Mister. Vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo o slide aí, né? Vamos falar hoje Sim. um pouco sobre sociedade limitada. Sociedade limitada é, sem dúvida nenhuma, o tipo societário mais utilizado hoje no nosso vida mercantil, na nossa realidade brasileira do comércio, né? Se você pegar a sociedade limitada, eu posso dizer com certeza, 80% das sociedades são sociedades limitadas. A sociedade limitada, quando eu digo isso, nada mais é, eu estou dizendo que sociedade limitada é um tipo societário em que ela utiliza a possibilidade de os sócios responderem de forma limitadamente no caso de responsabilização da fraude ou inexistência dessa sociedade. Sociedade limitada
ela tem como o seu traço principal a limitação da responsabilidade dos sócios. Essa limitação, ela vai ser limitada aos tipos, vai ser limitado, pessoal, vai ser limitado ao tipo societário. Se eu pego uma sociedade ilimitada, eu vou ter a responsabilização do sócio independente dessa, dessa responsabilidade. Só um minutinho, pessoal, só admitir aqui o colega de vocês, porque eu tenho que sair da tela, aí fica me atrapalhando. Passou o slide para vocês? Só para eu entender. Alguém me confirma, por gentileza? Passou. Passou, né? Que eu ainda estou aprendendo a utilizar esse Google Meets. O Zoom já estava bem familiarizado. Esse sistema novo para mim ainda estou aprendendo, vou aprendendo com vocês aqui. Sociedades limitadas, como a gente já viu lá no estudo de nome empresarial, eu tenho duas possibilidades de adotar o seu base do seu nome empresarial. Eu posso utilizar como base do seu nome empresarial firma ou denominação. E isso a gente viu na última aula, sobre a questão do nome empresarial. Eu vou ter necessariamente que trazer ao seu nome empresarial, eu vou ter que trazer a expressão, a palavra limitada ou a abreviatura da limitada, que significa LTDA. A ausência dessa expressão ou dessa abreviatura limitada significa que todos os sócios vão responder de forma solidária e ilimitadamente com os administradores, visto que esse tipo de denominação ela deve necessariamente conter a palavra limitada. Deixa eu ver aqui como é que eu faço com vocês, se eu tenho esse recurso aqui. Deixa eu ver. Eu acredito que eu não tenho esse recurso de escrever na tela. Só um minutinho, pessoal. Estou só conferindo aqui se tem. Não, não tenho. Porque no Zoom a gente tinha a possibilidade de eu ir riscando aqui a tela para vocês e fazendo algumas demonstrações durante o nosso slide. Mas basicamente, pessoal, a sociedade limitada, eu tenho que necessariamente trazer para vocês a palavra limitada ao final. Ela vai utilizar o nome que vai ser composto por firma ou denominação. Então, eu vou ter firma ou denominação e ao final, necessariamente, eu devo ter também a expressão, palavra limitada, LTDA, ou a palavra limitada. É isso que é necessário ter. A ausência dessa expressão limitada significa que os sócios irão responder de forma ilimitada e de forma solidária. Por exemplo, vamos ler aqui o artigo 1158 da Código Civil. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação, integradas pela palavra limitada ou sua abreviatura. Parágrafo 1º. A firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de modo indicativo da relação social. Parágrafo 2º. A denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. Parágrafo 3º. A omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores, que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade. Pessoal, só relembrando, eu tenho a possibilidade de utilizar como nome empresarial firma ou denominação. A firma
basta eu colocar o nome dos sócios. Isso é o que é obrigatório. Na denominação, que, na verdade, a denominação, ela utiliza um nome chamado fantasia, ela tem como base um nome fantasia, podendo ser incluído um ou mais sócios. Ela deve obrigatoriamente designar o objeto da sociedade. Ou seja, por exemplo, eu vou ter a loja Cris Calçados. Eu posso ter apenas Cris Calçados LTDA. Ou seja, é uma empresa. Cris Calçados LTDA. Eu posso utilizar. Isso é o quê? É uma denominação. Por quê? Porque Cris não é o nome dele. É a abreviatura do nome dele. Seria uma espécie de apelido. De acordo com o princípio da veracidade que a gente viu lá no nome empresarial, só coloco Cris Calçados, LTDA, isso seria um nome fantasia. Então, é denominação. Obrigatoriamente tem que vir o ramo da sua atividade, que é calçados. Entretanto, eu posso colocar Crisóstomos Limitada. Ou seja, por quê? Porque eu vou estar indicando que o nome dele vai ter firma e o LTDA, que é Sociedade Limitada. Então, eu posso ter. Mas digamos que o Cris, quando ele foi fazer um contrato com uma determinada empresa, ele colocou Crisóstomo. Só assinou como Crisóstomo. E não, entretanto, ele não colocou LTDA. O que isso significa? Significa que ele vai responder, a pessoa física irá responder de forma ilimitada e de forma solidária com a sociedade. Ou seja, o traço principal da sociedade limitada é que, se a sociedade limitada ela tiver algum prejuízo ou tiver entrado em falência, o que isso irá ocasionar na prática? É que, ao entrar em falência essa sociedade, os bens pessoais dos sócios não irão responder por essa dívida. Isso é o principal traço característico da sociedade limitada. Entretanto, se essa sociedade vier a entrar em falência ou deixar dívidas, desculpa, pessoal, aqui está entrando um aluno aqui e aí eu não lembrei dele. Se você tem uma sociedade e essa sociedade ela não coloca a expressão limitada ao final, significa que essa sociedade ela não quer utilizar, não está trabalhando com a limitação das responsabilidades. Você já deve saber o que é responsabilidade solidária e responsabilidade subsidiária. Responsabilidade solidária, ela não engloba, ela não obedece a benefício de ordem. Por exemplo, na solidária, digamos que eu seja um sócio junto com a Josiane, de uma sociedade limitada. Essa sociedade limitada, ela, ao deixar dívidas, ela não irá responder, eu e ela, pessoa física, não irá responder por essa dívida. Por quê? Porque a sociedade limitada significa que, em caso de dívida, a dívida irá ser limitada aos bens da sociedade. Entretanto, no negócio jurídico que essa sociedade nossa fazia, o que aconteceu? Essa sociedade, a gente não assinava os contratos dessa sociedade com expressão limitada ao final. Ou seja, nós vamos ter uma responsabilidade ilimitada e solidária. Ou seja, caso ela tenha deixado dívidas, os cobradores, os credores poderão cobrar da sociedade, poderão cobrar diretamente da Josiane, poderão cobrar diretamente de mim, pode cobrar dos dois, pode cobrar dos três. Por quê? Porque a responsabilidade é
solidária. Diferentemente, a gente diz quando a responsabilidade é subsidiária. Na responsabilidade subsidiária, eu tenho que seguir uma ordem. Primeiro, eu tenho que cobrar o devedor principal. Caso o devedor principal não tenha dinheiro, não tenha valor financeiro, eu cobro do subsidiário. Seria no segundo momento. Então, primeiro momento, eu cobro. Deixa eu ver aqui, pessoal, só um minutinho aqui. Tem uns colegas dizendo que não estão conseguindo adentrar. Desculpa, pessoal. Mas para mim não está aparecendo autorização aqui mais não, viu, pessoal? Estou vendo alguns colegas de vocês colocando no grupo aí que não estão conseguindo adentrar, mas não tem nenhuma autorização aparecendo para mim, um pedido. Então vamos continuar, para não atrapalhar a aula. Então, pessoal, eu tenho essa responsabilidade solidária e a responsabilidade ilimitada, caso eu omita a expressão limitada quando eu for realizar algum contrato jurídico dessa sociedade. O artigo 1052, ele ainda vai me trazer que, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem de forma solidária pela integralização do capital social. Ou seja, o que é que está me dizendo o caput do artigo 1052 do Código Civil? Que se eu fizer uma sociedade limitada, e essa sociedade limitada, ela vai ser, a responsabilidade é restrita ao valor das cotas. Ou seja, eu tenho 10 mil reais de cotas da minha sociedade, ela tem um capital social de 10 mil reais, o valor das suas cotas, de 100% das suas cotas é 100 mil reais, ou 10 mil reais. Então, a responsabilidade da sociedade, ela vai se limitar aos 10 mil reais, que é o valor das suas cotas. Porém, se não houver a integralização do capital da sociedade, significa que todos vão responder de forma solidária por essa integralização. Por quê? Eu posso abrir uma sociedade hoje e dizer, olha, o capital social da minha sociedade é 10 mil reais. Entretanto, eu vou integralizar nesse momento apenas 5 mil reais e eu vou deixar a ser integralizado ou subscrito mais 5 mil reais. Ou seja, eu vou colocar 5 mil reais agora e os outros 5 mil reais eu vou colocar mais na frente. Se a empresa vier à falência durante esse prazo que o capital não está totalmente integralizado, significa que o quê? Que 5 mil reais já estão completos, ou seja, referente aos 50%, o capital está totalmente integralizado, a responsabilidade do sócio é limitada ao valor das cotas, porém, o referente aos outros 5 mil reais, ele é limitado, ele é ilimitado, ou seja, os sócios, os bens pessoais dos sócios, poderiam responder pelos outros 5 mil reais. Por quê? Porque ele não está totalmente integralizado. É importante vocês observarem esse parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, que foi uma mudança que já teve agora em 2019, no final do segundo semestre. Então, foi uma modificação que teve recentemente, e essa modificação, ela fez com que a sociedade limitada pudesse ser constituída por uma única pessoa. Ou seja, antigamente se exigia que a sociedade limitada tivesse no mínimo 2 ou mais sócios. Sociedade limitada agora, ela pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Então, o Código Civil foi alterado em 2019, seu segundo semestre, para permitir que a sociedade limitada pudesse ser composta por uma ou mais pessoas. Se essa sociedade limitada for unipessoal, aplicar-se-á ao documento de constituição do seu sócio único no que couber disposições sobre o contrato social.
Ou seja, você vai dizer quais são as obrigações dele. Você vai dizer ainda quais são os seus direitos, quais são, o que é que cada sociedade irá trabalhar. Então é importante a gente observar isso. O que irá ser trabalhado na sociedade. Todos os outros características de um contrato social é necessário que tenha na sociedade limitada. Lembra vocês, sociedade anônima, ela trabalha com estatuto social, com estatuto. Sociedade limitada, ela é criada por um contrato. Esse contrato é levado a registro, só para ficar claro para vocês. Artigo 1053 do Código Civil, ele vai trazer que nas omissões desse contrato social e das omissões do Código Civil na parte referente à sociedade limitada, eu vou poder aplicar a regra da sociedade simples que também constam lá no nosso Código Civil. A lei autoriza a inserção de cláusula contratual de regência supletiva das normas de sociedade anônima também. Ou seja, pessoal, se eu tenho minha sociedade limitada, em caso de omissão de como devo proceder, a regra é aplicar as normas da sociedade simples. Se, mesmo assim, não for possível, eu posso colocar lá no meu contrato social que, em caso de omissão, ele será regido pelas normas de sociedade anônima. Isso é o que vai dizer nosso artigo 1053. Vamos lá, o artigo 1053. A sociedade limitada rege-se nas omissões deste capítulo pelas normas da sociedade simples. Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Então, pessoal, ficar atento que sociedade limitada utiliza a sociedade simples, caso de omissão, e eu ainda posso prever uma regência supletiva dessas normas pela lei de sociedade anônimas. Eu somente posso aplicar essa lei, essa sociedade anônima, naquilo que for compatível. Por quê? Porque nem sempre eu posso aplicar todas as regras da sociedade anônima, pessoal. Eu não posso aplicar regras, por exemplo, de constituição e dissolução dessa minha sociedade anônima. Por quê? Porque a sociedade anônima, ela vai ter uma constituição e dissolução regidas pelo contrato, porque, desculpa, a sociedade limitada, a constituição e a dissolução, ela tem que vir em forma no contrato. As sociedades anônimas, ela vem na lei, porque ela é criada através de um estatuto, ou seja, a lei que vai fazer essa regulamentação. Então, constituição e dissolução, eu não posso ter aplicação da lei de sociedade anônima. Eu posso ter, sim, as regras de direito contratual aplicados e de forma, em caso de omissão, a sociedade simples. Eu posso aplicar as normas de sociedade simples somente quando houver omissão desse contrato social e exatamente do capítulo da sociedade limitada. Então, fiquem atentos. Quanto à responsabilidade desses sócios, é importante a gente observar e lembrar sempre: sociedade limitada significa que a responsabilidade do sócio é limitada ao valor das suas cotas. É isso que vai dizer o nosso artigo 1052 do Código Civil. Então, a sociedade é limitada ao valor das suas cotas. Mas todos esses sócios vão responder de forma solidária pelo que faltar por essa integralização desse capital social.
visto que o total do capital social subscrito e não integralizado, ou seja, eu tenho um capital social na minha empresa de R$ 10.000. Eu posso ter 7.000 integralizado e mais 3.000 não integralizado, ou seja, o total é 10, que é o valor subscrito, 7.000 integralizado e 3.000 não integralizado. Esse valor de 3.000 não integralizado, a responsabilidade dos sócios vão ser de forma solidária. É isso que diz o Código Civil para a gente. Quando o sócio se compromete a pagar um percentual desse capital social, acontece a chamada subscrição, ou seja, qual o valor subscrito da minha sociedade que eu citei agora? É R$ 10.000. Por quê? Porque R$ 10.000 é o valor que vai ser o capital social da minha empresa. Quando existe efetivamente o pagamento desse capital social, nós dissemos que está integralizado, ou seja, ocorreu a integralização. Quando não ocorre, eu digo que está a integralizar ou que está não integralizado. Essas cotas, elas são frações que serão subscritas pelos sócios. Esses sócios, com essa subscrição, vão se comprometer a uma integralização do montante correspondente às suas cotas, mediante o efetivo fornecimento de dinheiro, bens ou crédito para a formação do seu capital social e construção do primeiro patrimônio da sociedade, necessário ao início das atividades. Ou seja, eu vou ter, no primeiro momento, a formação de cotas. Essas cotas, elas devem ser em dinheiro, bens ou crédito para a formação do seu capital social. Lembra vocês, o capital social de uma sociedade não pode ser formado apenas por serviços. Não posso ter formação de capital social apenas por serviços. É isso que vai dizer para a gente o Código Civil. Observação, pessoal. O grande sucesso das sociedades limitadas, ela vai se dever a uma limitação dessa responsabilidade social, visto que, em regra, a responsabilidade de seus sócios, ela é subsidiária quanto às obrigações sociais. Ou seja, em caso de falência, deve necessariamente responder a titular. A sociedade limitada é a única sociedade, pessoal, com tipo contratual em que todos os sócios possuem responsabilidade limitada. Ou seja, ela é a única que tem tipo contratual em que os sócios devem responder de forma limitada, que é a sociedade limitada que nós estamos estudando. Ou seja, a responsabilidade do sócio, ela é limitada aos bens e ao capital da sociedade, que é correspondente às cotas. Vão existir, pessoal, algumas exceções a essas regras. Essas regras, essas exceções devem ser de forma ilimitada, algumas exceções. Quando, por exemplo, existir ausência de registro, existir uma dívida trabalhista, ou seja, eu tenho minha sociedade limitada, porém eu não fiz a verbação necessária dessa minha sociedade. Como é que vai ficar a responsabilização dos sócios? Eles vão responder de forma ilimitada. Em caso de dívida trabalhista, a empresa faliu e deve os seus funcionários. A responsabilização dos sócios vai ser ilimitada. Existe também a possibilidade de ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica. Faço um adendo aqui para vocês, que a desconsideração da pessoa jurídica é algo que vem crescendo bastante. Ou seja, a sociedade empresarial, ela pode ser desconsiderada, essa pessoa jurídica, desde que ocorra alguns motivos.
eu tenho, para diferentes situações, diferentes possibilidades dessa desconsideração da personalidade jurídica. Por exemplo, o CDC, Código de Defesa do Consumidor, ele exige que, para eu desconsiderar a pessoa jurídica, basta o inadimplemento junto ao consumidor. Ou seja, eu comprei um celular de uma pessoa jurídica, sou consumidor, comprei das Casas Bahia. Porém, as Casas Bahia, ela não me pagou. O que acontece? Aliás, não me entregou o celular. Aí eu entro na justiça pedindo a devolução do meu dinheiro. Casas Bahia não me devolveu o dinheiro. Eu pedi o bloqueio do valor correspondente ao celular que eu havia pago. Não foi encontrado nada na conta das Casas Bahia. Eu vou na justiça e peço a desconsideração da personalidade jurídica das Casas Bahia, para que atinja os bens dos sócios. Nesse caso, o juiz vai decretar desconsideração da personalidade jurídica para que bloqueie o dinheiro diretamente dos seus sócios. Ou seja, desde que haja um empecilho ao ressarcimento do consumidor, é o suficiente. Isso de acordo com o CDC. Porém, nem toda relação jurídica ela é regida pelo CDC. Imaginemos que eu tenha uma minha sociedade empresarial e eu vou e adquiro, faço um contrato de compra e venda mercantil de forma esporádica de um veículo de uma outra empresa também, em que o objeto, a finalidade social dela não é a venda de veículos. Por exemplo, eu vou lá e compro um veículo das Casas Bahia. Casas Bahia não trabalha, não tem como finalidade fornecer veículos. Ou seja, nesse caso, eu não vou atuar com as Casas Bahia com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque a sua finalidade não é vender veículos, é vender produtos e utensílios domésticos. Se eu fizer um contrato com essa pessoa jurídica, Casas Bahia, não vai ser aplicação do CDC, aplicação do Código, aliás, do Código Civil. No Código Civil, para eu fazer a desconsideração da pessoa jurídica, eu tenho que ter um desvio de finalidade ou tenho que ter um abuso de direito para ter. Ou seja, enquanto lá no CDC, Código de Defesa do Consumidor, bastava eu ter o inadimplemento por parte da empresa para a gente pedir a desconsideração da pessoa jurídica, o Código Civil, eu tenho que provar o desvio de finalidade ou abuso de direito. É isso que vai ser necessário. Deixa eu ver, pegar aqui para vocês. Acredito, se eu me recordo, é o artigo 52 do Código Civil. Deixa eu ver aqui. Código Civil. Só um minutinho, pessoal. Estou pegando aqui o Código Civil para vocês. Pronto. Vou compartilhar aqui para vocês irem olhando comigo. Vocês conseguem ver minha tela? Acredito que sim. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom. Sim. Aqui, pessoal, o artigo 50 do Código Civil, ele vai trazer aqui para a gente. Inclusive, foi uma redação que foi alterada recentemente e ele vai trazer aqui para a gente. Artigo 50. Em caso de abuso de personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-lo para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas ao bem particulares de administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiada direto ou indiretamente por esse abuso. Ou seja, eu tenho que ter um desvio de finalidade ou uma confusão patrimonial para ter a desconsideração da personalidade jurídica. Isso o Código Civil ele vai exigir para a gente. Lembra vocês, o CDC basta o mero inadimplemento. São duas vertentes que modificam. Esse artigo 50 do Código Civil, nós chamamos ele de teoria maior, ou seja, são maiores os requisitos para eu desconsiderar a personalidade jurídica. Eu também tenho a teoria menor, que é essa do Código Civil. Basta o mero inadimplemento para a desconsideração da pessoa jurídica. É importante, pessoal, eu ainda lembrar vocês a questão da desconsideração da pessoa jurídica inversa. A desconsideração da pessoa jurídica inversa, ela foi uma criação do nosso eminente senador da República e antigo presidente da República. Quem é que lembra aí? Quem é que hoje é senador e já foi presidente da República? Fernando Collor de Mello. Olha aí, você é a nossa memória política, Francinaldo. Exatamente. Fernando Collor de Mello, o que é que aconteceu com ele lá em Alagoas? O caso dele foi o que originou foi o caso mais famoso desse desconsideração da pessoa jurídica inversa. Ele era casado, ele tinha uma empresa. O que é que ele fez? Todos os bens pessoais que ele tinha, ele começou a colocar no nome da empresa, da pessoa jurídica. O carro foi para o nome da pessoa jurídica, o carro dele, o carro da esposa, o sítio, a casa, todos os bens estavam no nome da empresa. O que é que você tem de regra? Você ultrapassa a pessoa jurídica para chegar aos sócios. Mas o que aconteceu com Fernando, ou aliás, com o Collor? Ele colocou todos os bens pessoais dele no nome da empresa. Quando ele foi se separar da esposa, ele declarou à justiça: eu não tenho bens. Eu não tenho bens. Quem tem bens é a empresa. Eu não tenho bens. Isso fez com que a justiça fizesse a desconsideração inversa. Ou seja, ele pegou e disse: olha, a pessoa jurídica ela não pode ser utilizada para você prejudicar alguém no casamento. Então, eu vou desconsiderar a pessoa física para atingir a pessoa jurídica no caso de dissolução do casamento. Então, o juiz disse: olha, tudo bem que o casal não tem bens, nome de pessoa física, mas a empresa tem nomes, tem bens, e claramente tais bens são utilizados na sua vida pessoal. Tais bens não circunscrevem-se apenas aos bens da empresa. A pessoa física tem bens lá escrito no nome da pessoa jurídica. Então, quando o juiz foi dar a separação, ele chegou e disse: olha, o carro que está na empresa vai para fulano, o outro carro vai para outra, e assim dividiu os bens. Ou seja, teve a desconsideração inversa, que é algo novo, pessoal, também. Então, fique atento que nós temos a desconsideração da pessoa jurídica do CDC, nós temos que a teoria menor, nós temos a desconsideração da pessoa jurídica maior, que é do Código Civil, que é a confusão patrimonial ou, ou que é utilizada com confusão patrimonial ou o desvio de finalidade.
E nós também temos a desconsideração inversa, que deixa de atingir os bens da pessoa física para atingir os bens da pessoa jurídica, desde que tais bens sejam comprovadamente utilizados pelas pessoas físicas, pelo casal. Vou voltar aqui a colocar o nosso slide. Violação do artigo 977 do Código Civil. Ou seja, quem vai responder é os cônjuges. Vai trazer lá o nosso artigo 977 do Código Civil. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime de comunhão universal de bens ou de separação obrigatória. Inclusive, essa foi uma questão da nossa primeira avaliação. Ou seja, se eu desobedecer a esse artigo 977, ou seja, eu tenho um casamento que ele vai ser sobre comunhão universal de bens, e mesmo assim eu contrato uma sociedade com a minha esposa, o que vai ocasionar? Vai ocasionar responsabilização ilimitada dos sócios. Por quê? Porque o artigo 977 diz que eu posso contratar sociedade, só não posso com comunhão universal de bens e separação obrigatória. Só relembrando vocês, eu tenho vários regimes de casamento. Eu tenho o regime de casamento, o regime geral, que é aquele que a gente diz que quando a pessoa vai casar, que é o chamado comunhão parcial. Comunhão parcial de bens é o famoso regime geral de bens. Ou seja, quando eu vou casar com alguém, os bens que eu tenho são meus antes do casamento, os bens que ela tem são dela antes do casamento. Ao casar, você compartilha. Ao separar, os bens que eu tinha antes do casamento continuam comigo. Por exemplo, digamos que eu tenho um carro e ela tem um apartamento. Eu casei, e aí, com 3 meses, eu separo. Separei. O apartamento que era dela antes do casamento volta a ser dela. O carro que eu tinha pago, que era meu, antes do casamento, volta a ser meu. Então, comunhão parcial é isso. Já no regime de comunhão universal de bens, os bens que eu tinha antes do casamento, meu carro, e os bens que ela tinha antes do casamento, que era o apartamento, vão se fundir. Ou seja, eu vou dividir com ela a casa e o apartamento. Isso é a comunhão universal de bens. O de separação obrigatória é que eles não vão se comunicar mesmo na constância do casamento. Por exemplo, eu tinha meu carro e ela tinha casa. A gente casa, eles não vão se comunicar. Entretanto, eu paguei um outro veículo. Também não vai se comunicar, porque existe uma separação obrigatória. Eu fui lá e comprei, digamos, com o meu dinheiro, e aí saiu uma nota fiscal no meu nome, então esse carro seria meu também, não vai se comunicar. Então, só para deixar claro, nós temos o comunhão parcial de bens, que tudo que é antes do casamento, ele não se comunica, somente os bens adquiridos na constância do casamento. Ok, pessoal? Estou muito rápido, como é que vocês estão vendo aí, pessoal? Tá tranquilo, professor. Pode prosseguir. Pelo menos para mim tá tranquilo. Tranquilo, professor. Pode mandar brasa, né? Pode. Tô sentindo falta, pessoal, daquele negocinho dos pincéis do Zoom, que eu ficava grifando aqui, marcando para vocês que eu queria fazer Professor. exemplo. Oi, Professor, retornando um pouquinho, pode perguntar, tô ouvindo não. deixasse um pouco mais claro, né? O senhor tá me ouvindo? Sim, agora melhorou.
Nessa questão de ilimitado, da participação ilimitado, não ficou muito claro para mim, não. Tem como você dar uma explanação aí, um pouquinho melhor? Pronto, vou repetir aqui, aí tentando ver se a gente melhora. Quando eu tenho uma sociedade limitada, via de regra, eu tenho uma sociedade em que em caso de dívida dessa empresa ou falência, não vai atingir os bens pessoais. Por exemplo, a Josiane, ela abriu uma loja de calçados. Essa empresa dela que ela abriu não está se dando muito bem financeiramente. E aí ela deixou dívida de água e de luz lá do ponto, que ela estava, ponto comercial. A concessionária de energia elétrica, ao cobrar esse valor, ela só vai poder cobrar esse valor da sociedade. Não vai poder cobrar da pessoa física Josiane. Então, vai ter a condenação na justiça da sociedade. Quando a justiça for bloquear os bens, a justiça vai dizer: olha, faça uma pesquisa no cartório. Tem bens no nome da pessoa jurídica? Não tem. Tem bens aliás, tem valor financeiro no banco no nome da pessoa jurídica? Não tem. Ok. Então, a dívida vai ficar lá em aberto, mas o CPF da Josiane vai estar ok, vai estar limpo. Por quê? Porque ela não teve, tinha uma sociedade limitada, ela não vai sofrer qualquer restrição. Entretanto, o que é que pode ocorrer? É que a Josiane tem agido, por exemplo, com confusão patrimonial. A empresa concessionária de energia elétrica, comprovou na justiça que todos os pagamentos que a Josiane recebia era na conta da pessoa física, que era a conta pessoal dela. Ela não recebia na conta da pessoa jurídica. Todo o valor financeiro que ela recebia era na conta da pessoa física. Aí, o que é que a empresa vai dizer? Olha, eu vou solicitar a desconsideração da pessoa jurídica, Josiane. Por quê? Porque da empresa dela, porque existiu uma confusão patrimonial, ou seja, os bens da empresa se confundiam com os bens inumerários da pessoa física Josiane. Dessa forma, eu peço que o valor da dívida dela seja bloqueado diretamente na conta pessoa física. De grosso Professor, modo, é isso. Oi, pode falar. aí eu entendi essa parte limitada. Aí no caso do dinheiro ir para a conta dela, ela usou de má fé, aí vai ter a desconsideração no caso, né? Pode ser Exatamente. assim. Certo, Não lhe entendi. ouvi. Mas, pelo que eu entendi, é isso que você está me perguntando, né? Tem hora que está cortando um E, pouco alto. nesse caso, ela agiu de má fé, o dinheiro estava indo para a conta específica dela, né, normal dela, ao invés de ir para a empresa privada, vai para a Sim, sociedade dela. Então ela agiu de má exatamente. fé, vai haver a desconsideração, não é isso? Exatamente. Vai haver desconsideração. Inicialmente, a empresa tinha responsabilidade limitada e o sócio tinha responsabilidade limitada aos bens da empresa. Ocorre que o juiz, ao fazer a desconsideração, ele disse: agora a responsabilidade dos sócios é ilimitada porque teve uma confusão patrimonial. E Entendeu? nessa situação ela vai se transformar em ilimitada, que vai atingir Exatamente. os bens dos proprietários. Positivo? Exatamente. Tranquilo, beleza, perfeito. Beleza. Então vamos lá, vamos continuar. A dissolução irregular da sociedade com execução fiscal, quem vai responder é o administrador. O que seria dissolução irregular de uma sociedade com execução fiscal? É muito comum, pessoal, essa dissolução irregular. Ou seja, eu tenho uma empresa, simplesmente existe uma execução fiscal de um tributo dessa empresa, e a empresa simplesmente só fecha a porta. Ela não forma nenhum, não informa ao fisco, não informa lugar nenhum. Ele simplesmente baixou as portas.
seja, a partir de amanhã, minha empresa não vai funcionar. Isso é chamado dissolução irregular. Essa dissolução irregular faz com que o sócio administrador responda de acordo com essa súmula 435 do STJ. Existe também a questão da dívida tributária. Quem vai responder por essa dívida tributária é o administrador, nos casos de sonegação. Em caso de inadimplência, não é. Também é importante ficar atento. Caso de inadimplência, ninguém vai responder. Por quê? Porque é mera dívida tributária. Somente será devido se houver o famoso caso de sonegação. Aí sim, porque seria uma espécie de crime também. O STJ criou a chamada súmula 435, em que ela vai traduzir a seguinte questão: presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente, ou seja, é o sócio administrador. Se a empresa simplesmente baixar as portas, eu posso ter o redirecionamento dessa execução fiscal para o sócio gerente ou sócio administrador. O que é execução fiscal? Execução fiscal é quando a empresa deve algum tributo, algum imposto, e aí o poder público ele vai cobrar esse imposto da pessoa jurídica e a pessoa jurídica simplesmente fechou as portas. Você não localiza mais nada da pessoa jurídica. Então, nesse caso, é legitimado o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Eu tenho, pessoal, na sociedade limitada, as possibilidades de fazer um registro que nós chamamos de registro simples e, e a empresária, por exemplo. É necessário sempre eu ter a questão do registro. No caso de ser uma sociedade simples, eu tenho que fazer ela no cartório, que é o caso da Sociedade Limitada de Médicos. Eu faço meramente no cartório. Por quê? Porque nesse caso existe uma sociedade simples, pura, já que é necessário, após a formalização e assinatura desse contrato social, levar registro no cartório. Já uma sociedade empresária, eu tenho que fazer o registro ele na junta comercial. É o caso da lanchonete, agência de turismo, loja de roupa, Walmart, Casas Bahia. Então, lembrar, sociedade simples é no cartório. Sociedade empresária é na junta comercial que eu faço esse registro. As cotas, pessoal, elas podem ser as chamadas de iguais ou desiguais. Essas cotas, elas ao serem iguais ou desiguais, significa o sistema dessa pluralidade de cotas. Iguais e desiguais não significa que um sócio tem mais e outro menos. Não. Quando eu digo que a sociedade ela tem cotas iguais e desiguais, é quanto ao valor de cada cota. Se o valor de cada cota tem o mesmo valor para todos os sócios, nós dissemos que ela tem cotas iguais. Se essa cota ela tem valores diferentes para os sócios, nós chamamos que ela tem valores desiguais. Ou seja, eu posso ter uma sociedade em que o Fred, no exemplo que eu coloquei para vocês aí no slide, ele tem uma cota no valor de 3.000 e outra que a Ana tem uma cota no valor de 7.000. Ou seja, são duas cotas apenas. Uma no valor de 7 e outra no valor de 3.000.
Ou seja, eu tenho cotas com valores desiguais. Entretanto, eu posso ter cotas com valores iguais, que é cada cota valendo, por exemplo, R$ 1. Aí, quando eu tenho cotas iguais, eu vou saber quem tem mais percentual dessa sociedade de acordo com o percentual de cotas que cada um venha a ter. Formas de integralização da sociedade limitada, é importante a gente relembrar. Eu posso ter ela em dinheiro, em bens, em cheques, ou seja, a única forma que eu não posso ter é prestação de serviço, por expressa disposição do Código Civil. Integralização do capital social de uma empresa, ela não pode ser por prestação de serviço, por expressa disposição do nosso Código Civil. Eu posso ter em dinheiro, eu posso ter em carro, eu posso ter em casa, em imóveis. E quando eu faço essa declaração desses móveis ou imóveis, eu me responsabilizo por esse valor. A sociedade entende que o quórum é exigido para a exclusão de um sócio remisso, bem como a redução do valor da sua cota ao montante já integralizado é de maioria absoluta. Pessoal, isso aí é um enunciado 216 que eu coloquei para vocês em relação à exclusão de um sócio, bem como a redução da sua cota. Para a exclusão de um sócio, ou seja, expulsar um sócio, e para a redução do capital social, eu preciso de um quórum. O quórum hoje é maioria absoluta do capital social para eu expulsar um sócio que está em falta com a sociedade de um capital do valor para redução e para redução desse valor desse capital integralizado. Ou seja, digamos aqui que somos três sócios. Eu, Itamar e a Alciana. Cada um tem 33% dessa sociedade. O que acontece? Eu e a Alciana, a gente contribuiu com a sociedade, a gente deu o nosso valor do capital social, cada um deu R$ 3.300. E o que aconteceu? O Itamar, esses R$ 3.000 dele, 3.300, ele ficou demorando. Adiando, hoje eu não posso, amanhã, depois de amanhã. Ou seja, ele é considerado um sócio remisso, ele está em falta com essa sociedade. O que acontece? A sociedade se reúne e diz: olha, vamos excluir o Itamar da sociedade, nosso capital social, que era para ser R$ 10.000, agora vai ser 6.600, e vamos aprovar aqui. Para a gente fazer essa aprovação, basta maioria absoluta. Ou seja, se nós tínhamos 66% do capital social, eu e a Alciana, ou seja, nós correspondemos à maioria absoluta, ou seja, que é mais da metade do capital social. Então, nesse caso, nós vamos excluir o Itamar dessa sociedade. Por quê? Porque ele é um sócio remisso e assim nós iremos fazer uma redução do valor do capital social da nossa sociedade. Ok, pessoal. Sim. Vamos fazer esse último slide e aí eu faço a chamada com vocês. O capital social ele vai se dividir em cotas iguais e desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. Pela exata estimação dos bens conferidos ao capital social, responde solidariamente todos os sócios, até o prazo de 5 anos do registro da sociedade. O que isso quer dizer, pessoal? É que, por exemplo, eu tenho uma sociedade
E nessa minha sociedade, o que aconteceu? Eu tenho uma sociedade, pessoal, o que aconteceu? Eu estava sem dinheiro na época. A Alciana, ela deu R$ 3.300 e eu disse, olha, eu tenho uma moto, uma Bis, uma Bis 1990 e ela vale R$ 3.300. A junta comercial, quando vai fazer o registro, ela não vai conferir minha moto vale R$ 3.300. Por quê? Por causa desse artigo 1055, parágrafo 1º do Código Civil. Ou seja, ele vai me dizer aí que todos os sócios respondem solidariamente pela exata estimação do capital social, dos bens, do valor desses bens. Ou seja, a Alciana vai se comprometer de que meu bem que eu declarei R$ 3.300, essa bis vai valer R$ 3.300. Eu acho que não vale. Uma moto de 1990 não vale R$ 3.300, muito menos essa bis. Então, eu fiz o registro agora. Durante os 5 próximos anos, eu vou me responsabilizar juntamente com a Alciana por esse valor. Digamos que a empresa veio à falência e aí os credores vieram cobrar esses R$ 3.300. O que acontece? Olha, esses R$ 3.300, eles são devidos pela Alciana também, porque a moto dele não valia R$ 3.300. Então, ele irá responder por esse valor à pessoa física Alciana. Por quê? Porque a responsabilidade de todos os sócios é solidária junto com a empresa nesse caso. É o que está dizendo o artigo 1055. E, como bem eu disse para vocês, é vedada a prestação que consiste, aliás, o capital social, a, a contribuição que consiste em prestação de serviços. Ok, pessoal? Sim. Posso fazer a chamada? Pode. Sim. Pode. Deixa eu ir abrindo aqui o site Magista. Pode. Tô só pegando aqui, pessoal, o registro da aula. Já vou compartilhando lá com vocês a janela. Aya. Tá aí a Aya. Alciana. Professor Aécio está presente. Alciana. Presente. Amanda. Aqui. Ana Beatriz. Ana Vitória. Professor, eu tô aqui. Quem é esse que eu tô aqui? Porque eu não tô vendo. Eu tô vendo Aya. Aya, né? Tá bom, Aya. Ana Vitória. Felipe Aires.
Ana Vitória não está. Felipe Aires está aí? Flávio está aí? Presente, professor. Francinaldo? Presente. Francisco Adriel? Presente. Francisco Silva? Tá aqui, tô aqui. Gabriele? Presente. Gilciele? O Halisson está Presente, doente, professor. tá testado. O Ícaro? Presente. Itamar? Presente. Rapaz, eu gostei do inglês, viu, Itamar? Jéssica? Itamar está erradicado nos Estados Unidos. José Ângelo? Zé Crisóstomo, estava aí. Josiane? Lueli? Presente. Matheus dos Professor, estou Santos? presente, porque eu estava tentando entrar bem aqui no ABA e não estou conseguindo. Presente, professor. Tudo bem, Josiane, botei a presença de vocês aqui. Ela tá Eu queria presente. imprimir, professor. Oi. Eu Eu queria vou colocar, imprimir, eu vou colocar meu slide para vocês. mas Viu, no ABA Chatinho? não estou conseguindo entrar. Mas eu ainda não coloquei. Eu vou colocar também nessa página aqui do site do Infogênese, viu? Tá bem, Vou colocar nas duas plataformas para vocês. tá bem. Mayra, Tu coloca a tua matrícula e tua senha do aluno online, foi assim que eu consegui entrar aí. Pablo Henrique, Presente, presente. Pablo Anderson, Presente. Sara, Presente. Vanessa Heller, Presente. Pedro Henrique, Presente. Luiz Araújo, Voltou aí, voltou o áudio. tô lhe ouvindo, Cris. Já botei sua presença. O Luiz Araújo também estava aí. Não sei se ele estava me ouvindo. A Mayra está presente, professor. Deixa eu abrir novamente aqui, porque eu já tinha colocado para fechar. Mayra, né? Mais alguém aí? Tá presente? Que eu te botei falta. José Ângelo tá aí. Ana Beatriz tá aí. Ana Vitória tá aí. Felipe Aires tá aí? Não, né? Então vou fechar aqui. Tá salvo. Pessoal, muito obrigado, pessoal. E Boa noite, professor. até amanhã, se Deus quiser. Valeu, professor. Valeu. Boa noite. Um abraço, Boa noite, pessoal. professor. Tchau. Valeu, grande abraço. Boa noite, até mais. Boa noite. Boa noite.